Seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o médico veterinário Matheus Fagundes vai nos falar sobre os principais cuidados e manejos com bezerros de corte. Confira. Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Fagundes, eu sou médico veterinário e trabalho como consultor técnico em sistemas de produção animal, com foco em pecuária de corte e pecuária leiteira. Bom, eu tenho a intenção de comentar um pouco a respeito dos principais cuidados e manejos com que nós devemos ter com os bezerros em sistemas de corte. Mas antes de falar especificamente sobre cada manejo, eu acho importante a gente ressaltar sobre a relação maternal, né? Então, logo depois do nascimento dos bezerros, as vacas começam a interagir de diversas formas com suas crias, né? Seja através da visualização, através do olfato, através de lambeduras, enfim, acabando assim, inclusive estimulando alguns processos fisiológicos nos bezerros, como por exemplo a respiração. Então é extremamente importante a gente respeitar esse período e interagir, seja através de manejos, enfim, depois desse vínculo já ter sido criado, né? Principalmente se for primíparas, né? Então o que a gente não quer é justamente com que a vaca acabe refugando a sua cria. Mas quais são esses manejos com o bezerro propriamente dito? O primeiro deles seria a cura do umbigo, extremamente fundamental. Antes de realizar de fato a asepsia umbilical, a gente deve visualizar o tamanho que tem esse cordão umbilical. Preconizar sempre por não fazer o corte, mas se houver a necessidade, ou seja, o cordão umbilical esteja arrastando no solo, ou ele estiver pegando em algum tipo de vegetação, aí sim a gente corta. A solução que a gente vai utilizar como antisséptico, né? Ela deve ser à base de iodo numa concentração aí de 5 a 10%, e um cuidado especial com que a gente tem que ter é fazer com que todo o coto umbilical seja realmente imergido, né? Ele tenha completamente contato com essa solução. Isso é extremamente importante. Um ponto de atenção seria não deixar, né, com que o iodo tenha contato com a pele do animal, somente com o coto umbilical mesmo. Segundo ponto seria a identificação, né? Então, as formas mais comuns são através de brincos e tatuagens. Fator extremamente importante é cuidar em relação às nervuras das orelhas, né? Para impedir com que os animais fiquem tronchos, enfim, ou com a orelha caída, e tendo isso como consequência para o resto da vida. Mas o fator fundamental na identificação é a gente poder ter tomada de decisão, né? Além de nós sabermos quem é filho de quem, a gente consegue medir o desempenho desses animais até o desmame, por exemplo, e durante todo o sistema produtivo como um todo, né? Então é extremamente importante a identificação. O terceiro ponto, então, seria a pesagem dos animais, né? Uma vez que a gente já tem os brincos, já tem a numeração deles, a gente já pode pesá-los. A pesagem, então, geralmente é feita ou com aquelas cintas de contenção, inclusive a gente já pode fazer outros tipos de manejo com essa cinta, mas em relação à pesagem, a gente acopla uma balança de suspensão, né? Então a gente vai visualizar o peso correto do bezerro. Existem outras formas também, como fitas de mensuração de peso de bezerro, onde a gente vai fazer isso estimando o peso, né, através da medida de alguns membros, como por exemplo o membro anterior. Isso é específico para cada raça, então a gente tem que só tomar o cuidado de utilizar a fita correta para a raça correta. O próximo ponto de atenção, bastante importante, é justamente a aplicação de um indectocida. A gente sabe que essa categoria ela é muito susceptível a bicheiras, a bernes, enfim. Então é extremamente importante a gente lançar a mão de um produto que tenha um amplo espectro de ação e tenha um período prolongado de ação. Essa que é a grande questão fundamental. Então a gente procura realmente utilizar aí um produto à base de doramectina, numa concentração de 1%, que realmente se enquadre dentro dessas características, né? A aplicação deve ser feita preferencialmente na tábua do pescoço, de maneira subcutânea. Bom, o próximo ponto, talvez o mais importante de todos, é justamente a colostragem desses animais, né? Então a gente sabe que a placenta da vaca não tem a capacidade de transmitir células de defesa da vaca para o bezerro,
Então o colostro, ele é justamente essa principal fonte de proteção para esse animal recém-nascido. Então nas primeiras 6 a 12 horas, né, tem algumas divergências da literatura, mas ou seja, entre 12 horas é a principal janela de absorção de imunoglobulinas, que são justamente essas células de defesa que estão ricas, né, estão cheias dentro do colostro. Então é a forma mais importante com que a vaca passe para o bezerro esse tipo de proteção. Como que a gente vai visualizar se o bezerro mamou ou não o colostro? Através da visualização do vazio afundado, né? E também visualizar os tetos da vaca se vão estar repletos ou não. Né? Se eles estiverem repletos, isso significa que o bezerro não conseguiu mamar, então a gente tem que intervir de maneira muito proativa e rápida para fazer com que realmente o animal consiga mamar. Em propriedades que tenham sistemas aí de colostro artificial, ou seja, banco de colostro, por exemplo, também é importantíssimo que o materneiro forneça de maneira imediata. Se não for o caso de alguma propriedade, enfim, é interessante com que a gente leve esses animais para um centro de curral para um centro de manejo mais próximo, perdão, e esgote aquela vaca, né? Ou seja, esgote os tetos daquela vaca e induza com que o terneiro, o bezerro, realmente consiga absorver aquele colostro ali. Se a gente for pensar em relação a índices de mortalidade, certamente a diarreia é uma das maiores causas que causam mortalidade em terneiro, né? Então, realmente é uma doença com que a gente não pode negligenciar. A diarreia é uma doença multifatorial, ela tem diversas causas, desde condições de higiene, aglomeração dos animais, também em relação à dieta, mas o fator fundamental é a presença de agentes infecciosos, né? Então, basicamente seriam vírus, bactérias e protozoários. Se a gente for pensar num contexto geral, uma das principais causas de diarreia, de fato, em relação a agentes infecciosos, seria a coccidiose, né? Ou seja, a eimeriose. Então é extremamente importante a gente lançar a mão durante esse manejo também de a utilização de um produto que previna de maneira metafilática, na verdade, né, o aparecimento desse tipo de sintomatologia clínica, com a utilização aí de um produto à base de toltrazurila 5%. Então isso é extremamente fundamental. Além do não aparecimento do sintoma clínico, o fundamental é o ganho de peso que os animais têm durante essa fase e acabam desmamando muito mais pesados. Então, basicamente esses que seriam os principais manejos, né, com que a gente deve ter com os terneiros, sempre lembrando que a gente tem que pensar sempre na capacitação da nossa equipe, né, realmente ter uma equipe engajada, observadora, paciente e que realmente quer fazer acontecer. Isso é extremamente importante e a característica do materneiro basicamente tem que ter essas qualidades aí. Bom, agradeço e nos vemos por aí. Este foi o Minuto Agro do Presente Rural. Comece a nos seguir através de nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. Até a próxima!